Já quer esquecer o jogo contra o Remo, né? Mas eu não vou deixar, porque ainda temos uma dívida, que é o react da entrevista coletiva de Vinícius Eutrópio, para ele falar o que ele achou do jogo e os próximos passos do Confiança. Essa entrevista coletiva não pôde ser feita em Belém por questões logísticas da equipe de comunicação do Confiança, mas rolou em Aracaju. Não foi bem uma coletiva, foi uma entrevista à TV Sergipe. De qualquer sorte, vamos reagir. Vem comigo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, enfim, aquilo tudo que você já sabe que eu sempre peço, rumo aos 7.000 inscritos, então contagem regressiva para essa marca. Então, vamos que vamos ouvir o professor Vinícius Eutrópio. Eutrópio, a gente nunca fala que a derrota está no planejamento, mas chegar na quinta rodada com 9 pontos entre os 4 colocados, isso está acima ou está aquém do planejamento? Não, acho que está dentro do planejamento. Seria 2 vitórias em casa e ter tido 3 empates, né, fora de casa. Mas se a gente analisar a atuação mesmo na derrota, né, eram 2 derrotas aí que nós poderíamos ter saído tranquilamente com empate, pelo que nós fizemos. Contra o São Bernardo, né, chutamos uma bola na trave embaixo do gol no último minuto, e agora contra o Remo, com todas as dificuldades, nós fizemos um gol, né, que foi anulado, ao meu ver, incorretamente. Mas isso a gente sabe, jogar fora é muito difícil, muita pressão, os times estão se preparando, e por isso que é importante também a gente usar o nosso fator casa. É um jogo aí de 6 pontos agora contra o Amazonas, eles vêm bem, a nossa torcida apoiar, os nossos jogadores entrarem com muita força para que a gente se mantenha aí nesse G4, digamos assim. Bem, já começou aquilo que a gente temia. Deixa eu até botar em tela cheia para vocês me verem. Já começou aquilo que a gente temia, o show de desculpas. Eu entendo, contra o São Bernardo, o time realmente jogou bem. Agora, contra o Remo, culpar a arbitragem unicamente. A arbitragem foi errada, assim, não só no lance do gol, mas a questão é que o time como um todo foi muito abaixo do esperado, muito aquém do que ele pode apresentar. Assim, eu espero que a avaliação interna seja muito mais dura do que essa externa. Eu entendo essa avaliação externa, passar um pouco de pano, passar um pouco a mão na cabeça e partir para a próxima. Como ele não mentiu quando ele falou que eram jogos que você já esperava uma dificuldade maior, pegar o Remo em Belém. Antes da Série C, todo mundo já contaria ali como quase que uma derrota certa. A coisa mudou um pouco de figura por conta da largada do Remo na Série C. Mas, enfim, não gostei dessa primeira resposta. Achar que teve alguma coisa, não foi um jogo tão bom contra o São Bernardo. Se o Remo só teve uma chance, teve ali uma falha de marcação no gol remista, eles não chegaram tanto assim, foi muito mais por ainda resquícios da crise, ou ainda a crise do Remo, que realmente ainda não está apresentando um bom futebol, do que propriamente um mérito do Confiança. O Confiança, se jogasse o que jogou contra o São Bernardo, fatalmente a gente voltaria com a vitória lá de Belém. Mas o time não jogou nada, o time só chegou 2 ou 3 vezes, quase não deu trabalho para o goleiro Vinícius, então muita coisa aí para se avaliar para esse jogo contra o Amazonas. Sigamos. Na verdade não é G4, é G8, né? A gente fica nesse costume de G4. Você falou fator casa, e o fator casa é muito benéfico ao Confiança na era Vinícius Eutrópio, né? No Campeonato Brasileiro, você ostentava uma marca muito boa, de não ter perdido nenhuma partida. Tinha um empate só, que era contra o Ferroviário, e aí veio a derrota na final contra o Itabaiana. Mas no Campeonato Brasileiro você tem 100% de aproveitamento. Então, assim, essa história de estatística é importante para a imprensa, para o torcedor, para a comissão técnica também. Não, sem dúvida, o fator casa é fundamental. Esse ano nós temos 9 partidas dentro de casa contra 10 partidas fora. É fundamental. Eu sempre digo que é um misto de tudo. Os jogadores já estão adaptados ao gramado, a gente realmente tem feito boas partidas, o torcedor nos apoia muito, o jogador se sente confortável com o apoio do torcedor. Então é fundamental. Se a gente quiser alcançar os nossos objetivos, nós vamos ter que continuar, né, se tudo der certo, dentro de 100%. É isso, fundamental o jogo fora de casa, continuar dentro do 100%. Não tem muito o que comentar. Ele tá certo,
apoio da torcida. A torcida não deve... O horário é ruim, já é época de São João, mas espero que a torcida cole no Batistão. E é isso, tem que buscar esses pontos em casa. Esse ano é um jogo a menos em casa. Por isso, essa vitória contra o CSA foi tão importante e precisamos seguir aí buscando vitórias em casa e quem sabe voltar a pontuar fora, né? Não dá pra gente ser tão inerte fora de casa. Sigamos. Na hora que a gente chegou aqui, a gente viu o Adalberto treinando aquela parte inicial e imaginou logo que ele estaria 90%, 95%, mas depois ele treinou separado. Isso já é um indicativo de que é dúvida. Qual a perspectiva de contar com o Adalberto para esse jogo, sendo bem sincero? A gente está bem otimista pelo que passou no nosso departamento médico. Nós estamos sendo, na verdade, mais cuidadosos, mais criteriosos com o Adalberto, porque ainda temos aí 3, 4 dias para chegar ao jogo. Então amanhã provavelmente ele deva entrar já normal, nos trabalhos normais, né? Um jogador importante, não por tudo, né? Desde que pelo menos comigo eu cheguei aqui, o nosso capitão. Isso também faz com que o próprio Adrien mude de lado, pelo lado direito, se desenvolva melhor, principalmente nas construções da jogada. Então é fundamental que o Adalberto vá, né? Mas é fundamental que ele esteja bem, 100%, porque nesses jogos tem que estar 100%. Ótima notícia, há uma possível, talvez até provável, porque pelo que ele falou, volta aí Adalberto. Vamos ficar aí de olho nas imagens que saem dos treinos, se ele realmente está treinando com a equipe, está treinando em separado, porque realmente é um capitão, um atleta que está jogando, fazendo uma temporada até melhor do que fez a temporada passada. Com certeza vai ajudar a nossa defesa a voltar para os trilhos. A defesa sem Adalberto toma alguns mais gols do que com Adalberto aí, em que pese ele ainda deu umas adalbertadas aí e errando. Mas como ele citou também, se for para estar meia boca, 90%, 95%, tem que estar 100%, porque melhor tê-lo 100%, esperar um jogo que seja, do que antecipar alguma coisa, agrava uma lesão e a gente perde ele por mais tempo. Então tem que pensar em médio e longo prazo também. Sigamos. Para a gente encerrar, o quanto seria importante, na tua avaliação, a presença do VAR no Campeonato Brasileiro da Série C? É difícil, mas na Série B ele chegou depois da Série A, e aí tiraria essa dúvida desse gol que foi difícil, né? Quando vocês falam que a gente defende que foi um gol mal anulado, mas realmente assim foi, aparentemente estava na mesma linha, que aí a mesma linha resultaria no gol corretamente validado. Então, o quanto seria importante para evitar esse tipo de reclamação e de injustiça também, porque vocês saíram com esse sentimento de injustiça. Você defende essa ideia, de repente, do VAR na Série C? Já tem muita gente falando, queria ouvir sua opinião. Não, sem dúvida. Primeiro que a Série C já está num nível muito alto para que a gente ainda peça o VAR. E uma série com VAR, outra sem VAR, são dois esportes diferentes, na verdade, né? A Série A e a Série B tem, a Série C não tem. Hoje nós temos bons estádios, toda a estrutura, tanto é que a partir da classificação depois entre os 8, o VAR vai ser utilizado. Então por que não utilizar agora? Porque é uma segurança para os clubes e uma segurança para os árbitros também. Eu entendo que aquela arbitragem foi muito boa. Eu parabenizei todos eles, não quis depois do jogo contestar, porque acabou o jogo, né? Não adianta, não vai voltar o resultado. Mas teve uma arbitragem boa, e o ser humano erra, né? Então eu achava muito justo, e a gente tem essa condição, através da CBF, de fazer com que o VAR seja utilizado na Série C, justamente para dar uma tranquilidade para os clubes e também para a própria arbitragem. Bem, encerrou aí falando da arbitragem, sobre um debate. Eu acho que é um debate válido. Eu até gostei da resposta de Eutrópio. Eu achei que ele ia choramingar mais o erro de arbitragem, mas fundamentalmente teve uma coisa que ele está correto. São pessoas, erram. Para isso temos o recurso hoje da tecnologia que dá para ser aplicado. A senhora CBF poderia sim aplicar o VAR na Série C desde a primeira rodada. Já é uma demanda dos clubes antiga. Não sei se oneraria tanto assim, afinal de contas. Por exemplo, o Baenão e o Batistão tiveram VAR, já tem toda a estrutura. Existe inclusive a possibilidade do VAR remoto, que custaria um pouco menos até em relação ao VAR dentro do próprio estádio. Enfim,
é um debate para ser feito. Acho que a Série C está se valorizando, precisa do VAR para se valorizar, vai ter na segunda fase, então agora eu só discordo dele sobre a boa arbitragem. Eu não achei uma boa arbitragem, não. Uma arbitragem que o cara que fez o gol poderia ter sido expulso porque ele estava com amarelo, ele fez uma falta por trás, passível de cartão amarelo, ele pipocou, várias jogadas ele pipocou, errou no lance do escanteio. Então eu acho que foi uma arbitragem muito ruim, uma arbitragem que deixou para dar os cartões amarelos só no segundo tempo. O Remo fez quase que o dobro de faltas do Confiança, ele não inibiu o antijogo. Enfim, não gostei da arbitragem, mas aí cada um tem sua opinião, e essa foi as opiniões e as respostas de Vinícius Eutrópio. Ele começou ali escorregando, falando ali que dava para empatar, que a gente merecia, não merecíamos empatar. Talvez quando o São Bernardo, que a gente tomou uma diferença de 3 gols e uma diferença de 2 gols no placar, a gente merecia empatar. Agora esse jogo contra o Remo a gente não merecia empatar, em que pese o erro grave de arbitragem, mas a postura do time em campo foi muito, mas muito aquém mesmo do que a gente espera o Confiança. E você, o que é que achou? Deixa a sua opinião. O que é que você acha das palavras de Vinícius Eutrópio? Ele está certo em reclamar da arbitragem? O que é que você acha do VAR na Série C? Iria ajudar muita coisa? Porque a gente também viu que o VAR na Série B não impediu da gente ser roubado algumas partidas também. Mas enfim, vamos seguir o papo desse vídeo na caixa de comentários. É isso. Hoje a gente fecha a conta aqui desse jogo contra o Remo. Amanhã já tem giro de notícias. Aí vem toda a programação da preparação do jogo contra o Amazonas. E domingo todos os caminhos levam ao Batistão. Vamos lá empurrar o time. Depois do Batistão você só troca a camisa e vai pro forró. Mas é importante demais você chegar no Batistão. Os ingressos já estão à venda pelos preços de sempre. Você também pode se tornar sócio torcedor. E aí, ao longo desse finalzinho de semana, a gente vai explicar tudo isso. Amanhã tem giro de notícias falando inclusive da venda de ingressos. É isso, meu povo. É isso, meus amigos e minhas amigas. Muito obrigado a todos. Saudações proletárias e fui.